Existe algo mais importante do que o eu, e é nele que encontramos sentido. Bem-vindos ao podcast Acima do Eu. Aqui, a psicologia dialoga com a cosmovisão cristã, à luz da Bíblia, contribuindo para uma análise holística e integrativa do ser humano. Respire, você está no podcast Acima do Eu. Hoje, estou aqui com a minha amiga muito querida, a Márcia Maria, que é logoterapeuta, cristã, enfermeira, né? Auxiliar de enfermagem, né, Má? Com tantos atributos. Má, me fala um pouquinho de você e onde a paixão pelo santuário entra nisso tudo. Olá, vocês que nos assistem. Um excelente dia da onde você estiver nos assistindo. Cris, obrigada pelo convite. Estou feliz de ter aqui você. Mesma coisa, Cris. Estou muito feliz de estar aqui com você. Vamos lá. Sou logoterapeuta e a logoterapia é um braço da psicologia, né, Cris? Você também é psicóloga Sim. E logoterapeuta, né? E cada dia que passa, eu me encanto mais e mais pela logoterapia, que nada mais é do que você encontrar o sentido de vida, né? Porém, Cris, eu não consigo imaginar o sentido da vida sem você conhecer quem é o teu criador. Então, você ter perguntas respondidas, aquela que é o básico, da onde eu vim, o que estou fazendo aqui e para onde eu vou. Então, quando você tem essas perguntas respondidas, tudo se torna mais claro. Então, dentro dessa questão, eu falo que eu sou apaixonada por profecias, porque ela me responde o passado, ela me responde o presente e ela me dá respostas para o futuro. Estou diante aqui da Arca da Aliança, que muitos chamam de Santo Graal, né? A Arca da Aliança, Cris, ela é real, ela está escondida em algum lugar aí de Israel, em algum lugar. Eu, Márcia, acredito que antes da volta de Jesus, ela seja descoberta. Porque dentro da Arca da Aliança, existem 3 itens. Os 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus. Existe o pote com maná e existe a vara de Arão. Se você que está nos assistindo quiser saber qual o significado do pote e da vara, aí, olha, eu peço para que você assista Novo Tempo, que lá tem assunto específico sobre o santuário. E eu peço para que quem está nos assistindo, para que se dê o privilégio de estudar o santuário. Sabe por quê, Cris? Essa peça aqui, ela nos diz muito. Hoje, Jesus Cristo, ele está no céu, no 3º céu. E lá ele está diante da Arca da Aliança, intercedendo por mim, por você que está nos assistindo. E para os vivos, Jesus Cristo, ele está atuando como advogado. E para quem já morreu, ele atua como juiz. E assim, né, Má? A gente estava falando no sentido da vida. O que é interessante, né? Tem até o filme, né? A Arca da Aliança, né? Arca então, da Aliança, quanto se tem essa procura? Então, quando você tem essa busca desse sentido, você entende, né? No seu caso, você se apaixonou justamente pelo tema do santuário. Então, você aprofunda em todos os detalhes, né? E eu queria que você colocasse mais isso, por quê, né, que ela é feita dessa maneira e qual o sentido que ela dá a esse descanso que nós temos e encontramos quando vivemos para Cristo, por Cristo, né? Então, assim,
você já cuidou de muitos aspectos da vida das pessoas, né? Também Sim. você não colocou, mas também na foi área da enfermagem, na enfermagem e corretora de imóveis, também. tudo ligado a pessoas, tudo ligado né? a pessoas. Exato. Então, quantos sentidos? Então, você vê um sentido de conquista no imóvel, Sim. um sentido no cuidado da saúde, mas Sim. o mais importante é dar um sentido para essa vida. Tanto para aqueles, né? Acredito eu, que você encontra ali uma singularidade naquele que busca por saúde e naquele que tem uma excelente saúde buscando por um novo imóvel, enfim. Tudo isso faz com que o sentido seja o mesmo. E quando não tem esse sentido, que sentido há, né? Que sentido Porque há? esse sentido, quanto tempo dura? Então, Cris, é algo interessante que você está falando. Olha só, você tem o sentido do jovem. Qual o sentido do jovem? Eu vou terminar o colégio, eu vou fazer a faculdade, eu vou me casar e vou ter a minha família, geralmente, né? Porém, quando chega uma determinada idade, a pessoa olha para trás e ela vê que o que ela tem para viver é menos tempo do que ela já viveu. E aí começa a dar uns calafrios, né? E o pior, ela não fala, ela não exterioriza, porque aquilo pode dar para ela uma questão de fraqueza. Aí ela interioriza aquilo. E aí ela começa a ter alguns sintomas, que é a depressão, síndrome do pânico. A pessoa, ela quer parecer cada vez mais jovem, porque quanto mais jovem ela parecer, mais ela fica distante da morte. É uma coisa meio louca, mas vem dentro da questão da psicologia. Isso para não falar daquele que lutou, que conquistou, que tem a sua vida estável, né? Que está tranquilo e daqui a pouco recebe um diagnóstico negativo, né? Sim. E aí, ela, com aquele diagnóstico negativo, ela praticamente já se vê no caixão. E aí ela fala, tá, eu vou para onde? E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Para onde eu vou? Eu não quero morrer, né? E é justamente aí que você vê a diferença de alguém que sabe para onde vai. A pessoa viveu, mas sempre com um sentido, sabendo da onde ela veio, para que ela estava aqui e para onde ela vai. Então, ela saber que ela tem um pai que a acolhe. Porque ser cristão não é viver isento de problemas. É viver nesse mundo onde o pai, ele não esconde nada de nós. Lá em Isaías, Jesus fala, olha, filhinho, quando você passar pela água, quando você passar pelo fogo, quando você passar pelo vendaval, lembre-se, eu estarei contigo. O que isso diz, Cris? Ele diz que nós vamos passar por tormentas. Ele não esconde isso de nós. Ele só diz, e o que ele quer que eu creia é que mesmo diante do fogo, mesmo diante da tormenta, ele estará comigo. Sim. Então, isso te traz um conforto muito grande. A Arca da Aliança, eu tenho uma admiração, assim, porque é lá que o meu Deus está, né? E ele está como meu juiz. Eu sempre digo assim, Cris, eu vou dar um recadinho bem especial aqui, ó. Olhando nessa câmera aqui, certo, Lu? Para você que se acha perdido, para você que acha que não tem jeito para você, que você foi longe demais, para você que acha que ninguém te ama, que você é o pior verme que existe, eu te digo, não existe lamaçal em que Cristo não consiga te tirar. Sabe por quê? Porque você pertence para ele. Você pertence a ele. Na cruz, quando Cristo bradou, tetelestai, ali ele disse, Pai, o ser humano é nosso.
ali a morte foi derrotada. Então, isso é maravilhoso, Cris, isso é maravilhoso. E assim, né, quando você diz Deus está ali, é no sentido que a prova de que Deus veio até nós, né, e se materializou ali como ser humano. Se materializou, né? exatamente. Tá. E assim, aí a pessoa precisa, o ideal seria a pessoa se aprofundar um pouquinho mais, mas falando de uma forma mais, né? Jesus, ele vai carregar para sempre o corpo humano. Então, o preço que o nosso Deus pagou para nos resgatar, ele é eterno. Cristo é humano, né? Na figura humana, ele é um Deus na figura humana. Na figura humana. E ele vai permanecer nessa figura na humana, figura que humana. é a maneira como o homem pode enxergar a Deus, não é? Exato. E o que eu vejo, assim, de maravilhoso, Cris, eu sempre uso um jargão dizendo assim, que Jesus está conosco, nós podemos encontrá-lo andando, caminhando, passeando, no carro, no trem, no ônibus, no trânsito. Por quê? Porque aonde eu estiver, se eu estiver caminhando, ou no trem, ou no ônibus, se eu elevar o meu pensamento a ele, ali passa a ter um diálogo. Então, eu estou conversando com ele. Deus Entenda? está ao nosso lado o tempo inteiro, O não é, tempo Má? inteiro, mesmo porque, Cris, nós falamos com ele através do quê? Do nosso lobo frontal, que é o quê? É o nosso pensamento. Sim. Então, a partir do momento que eu crio o hábito de falar com ele todo dia, até mesmo assim, muitas pessoas, elas acham que elas não podem reclamar com Deus, elas acham que isso é um pecado. Não. A pessoa está enganada. Ela pode sim falar, Senhor, eu estou brava, mas olha, me ajuda nisso, eu não estou vendo saída, Senhor, me ajude. Então, todo pedido feito de forma sincera, ele é atendido. Não de forma arrogante, mas de uma forma sincera. Senhor, eu quero entender o que eu estou passando. Me ajude. Jesus vai nos responder. E aqui, só para encerrar a questão da Arca da Aliança, Cris, a Arca, Jesus Cristo, ele fez um santuário aqui na Terra. Então, nesse santuário existia a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança, em algum momento, antes do templo ser destruído, alguns sumos sacerdotes, eles pegaram essa arca e esconderam. Então, dizem que ela está embaixo do domo da rocha, porque era ali que ficava o santuário, hoje chamam de Templo de Salomão, mas nunca foi, né? Ali foi a casa, ali havia o templo, onde foi feito o santuário, ali em 3 compartimentos, onde você tinha o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Para quem não entende, assim, vamos lá. Por que Deus quis criar a Arca da Aliança? Então, vamos lá. A Arca da Aliança, ela é um objeto extremamente sagrado, aonde o quê? Olha só que interessante, nosso Deus é um Deus de detalhes. Os únicos que poderiam tocar na Arca da Aliança eram um povo separado, né, que eram os levitas. E ninguém mais poderia tocá-lo. Por quê? O que tinha dentro da Arca da Aliança? Dentro da Arca da Aliança tinha nada mais, nada menos do que os 10 mandamentos, escrito com o quê? Com o dedo de Deus. Então, o que isso representa? Que o nosso Deus é santo, que a lei é santa, que a lei é justa e que a lei é boa. E por isso somente os levitas podiam carregá-la, porque eles eram o povo separado, que santo, né? É um povo separado. É um povo separado, que eles tinham ali as suas regras para se manterem santificados. E por conta disso, eram os únicos que tinham
poder, né? Poder não, que tinham permissão para se aproximar desses objetos tão sagrados que assim, que Cris, representavam o nosso Deus puro, não então, é isso? é que nós não vamos ter tempo para isso, Uhum. mas não é bem assim. Os levitas, eles foram escolhidos porque o povo, quando saiu do Egito, isso falando de uma forma bem en passant, assim, né? Uhum. Eles foram os únicos que não adoraram a Baal. Tá. Então, eles saíram, eles viram Deus, fez todo um milagre, eles acabaram de presenciar. Aí Moisés, ele vai para a montanha e ali, através de trovões e muita santidade, o que acontece ali? Trovões e relâmpagos. Deus dá visão para Moisés de como é que deveria ser feito o santuário. Então, Moisés tem uma visão exata do que Deus queria que ele fizesse. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de ordem. E Deus queria habitar no meio desse povo. Então, Deus vai e escreve com o próprio dedo dele, diante do quê? De muita santidade, muito relâmpago e trovões, ele escreve os 10 mandamentos. Lá, enquanto Moisés esteve lá no monte, durante 40 dias e 40 noites, o povo aqui embaixo, em tão pouco tempo, já fizeram o quê? Acharam que Moisés tinha morrido, e aí pediram para Arão fazer um bezerro de ouro, e ali eles adoraram aquele bezerro de ouro. E os levitas foram os únicos que não se curvaram. Então, Deus separou e falou, olha, quem vai cuidar das minhas coisas... Porque foram os únicos que não foram contaminados com esse pensamento. Exatamente. Então, você vê... Você já vê os detalhes, né? Cris, eu falo assim... Como é bom você conhecer a verdade. Quando você conhece a verdade, você não se deixa contaminar. Eu fico assim muito triste quando você vê algumas denominações que, para ganhar dinheiro, eles pegam, fazem miniatura da Arca da Aliança e falam, olha, comprem, portanto, tenham na tua casa que ela vai te trazer prosperidade. E não é isso, né? O objetivo é entender a santidade de Deus. A santidade. Não, e outra, Cris, saber que o nosso Deus nos julga, ele é o nosso advogado de acordo com a lei, e ele nos julga de acordo com a lei. Sim. Porém, todas as pessoas que se achegam a ele, independente do pecado, é isso que a pessoa precisa entender. Sim. Eu tive a oportunidade e deixei passar essa oportunidade, eu tô aqui, eu tô com vergonha de ir até o meu Deus. Não! Vá, lembre-se do ladrão da cruz. Então vamos lá. Aí ele quis fazer a arca para estar junto com o povo. Então a ideia não foi santuário, né? É isso que eu ia falar. Então O santuário, que é o que mostrava ali a presença de Deus. Então as pessoas eram com toda uma ordem, né, na verdade Cris? É porque o homem precisava sentir que Deus estava ali, porque ele estava. Mas a gente tem essa questão da necessidade de materializar. E por isso que Deus, então, fez esse santuário. Na verdade, assim, quando o tempo inteiro, Deus sempre se fez presente. Né? Sempre se fez presente. A retirada do povo do Egito, que estava como escravo há mais de 400 anos, a retirada daquele povo, a travessia pelo Mar Vermelho. Então, Deus sempre ali mostrando, porque o que foi feito no Egito foi tudo sobrenatural e só algo muito grandioso. Né? O Egito era como se fosse os Estados Unidos elevado ao cubo. Isso hoje é uma coisa, acho que importante, né, para os nossos ouvintes entenderem também, aqueles que de repente não têm esse conhecimento. Essa questão do tabernáculo, da arca, só veio depois, né, da saída do Egito. Até ali não existia nada disso. Não existia, porém, Deus sempre teve um
povo. Então, os sacrifícios, o local de adoração sempre existiu. Então, ali, quando se imolava o cordeiro, né, sacrificando aquele cordeiro, seguindo todo um ritual, isso aí existe desde quando o pecado entrou. Sim. O nosso Deus, Cris, ele é um Deus didático, né? Então, ele sempre mostrou o quê? Qual foi o problema de Caim e Abel? Caim, ele sabia que precisava matar o quê? Um cordeiro. Porque o cordeiro significava o quê? Salvação. O cordeiro significava que representava Jesus Cristo, que viria, que morreria pelo ser humano sem pecado. E assim, né, Má, me corrija se eu estiver errado. O que eu entendo é que eles queriam agradar a Deus, por isso a oferta. Então, a ideia principal, inicial, aliás, era agradar a Deus. Então, vamos levar uma oferta para agradá-lo. Não seria para agradar, seria obediência, porque era uma questão de obediência. Então, a intenção de Caim, que foi Caim que teve a primeira ideia. A intenção dele era agradar a Deus. Sim. Só que, nesse sentido, como que a gente agrada a Deus? Sendo obediente. Sendo obediente, né? Porque então, sempre foi claro, o cordeiro representa Cristo. Por isso, precisaria ser uma ovelhinha. Por isso, a gente acredita, Cris, que Caim trouxe o que havia de melhor. Ele não trouxe qualquer coisa. Não, e se nós pensarmos, né, Márcia, entre uma oferta de frutas e cereais e uma oferta de animais sacrificados, gente, na visão humana, entendeu? Frutas e cereais são muito mais agradáveis de você receber ali do que... Sim, né? Só que aí o que aconteceu nesse caso? Caim não reconheceu que ele errou. Então, a soberba dele. Quando o irmão dele fala, Caim, olha, não é isso que Deus pediu. Deus pediu o cordeirinho. Com certeza houve um diálogo ali entre eles. Com certeza o pai e a mãe deles, que eram Adão e Eva, também falaram para ele. Caim, o cordeiro significa a morte do nosso Salvador, do nosso Jesus, que vai, até então, não sabia que o nome ia ser Jesus, mas enfim, sabia que o Criador viria para resgatar o ser humano daquele estado. E mesmo assim, ele foi o quê? Rebelde. Eu vou fazer o que eu quero e não o que Deus quer. E aí você vê a rebeldia. O que aconteceu no céu, Cris? No céu houve o quê? Houve a rebeldia. Então, Satanás falou, opa, calma aí, eu vou fazer diferente. O que Satanás propôs para os anjos? Ele propôs o quê? Olha, eu vou fazer algo melhor do que Deus tem oferecido. Então, sempre assim, o ser humano colocando o eu. Ele se colocando acima. E é justamente em tudo, né? Se nós olharmos, Deus, os 10 mandamentos, a maneira de ofertar, né? De receber o sacrifício, de fazer o sacrifício. Tudo isso não está relacionado a Deus, mas a nós. Porque tudo que Deus faz não é por Ele, é para nós. É bom você ter falado isso. Porque o que Ele quer, quando Ele fala assim, para nós entendermos, não é porque, mas Deus quer a morte. Não, é para nós entendermos o sentido dessa morte. Porque eu não consigo estar na presença de Deus porque houve um pecado. Então, quando nós pedimos a presença de Deus, não é, Má? A gente, Deus, ele fala, olha, eu não consigo, não posso estar junto a vocês da maneira como o ser humano deseja e como era no Éden, porque hoje tem o pecado. Tem o pecado, ele extermina, a glória dele nos exatamente. Então, né? É preciso entender que, olha, é por conta disso que a gente não consegue estar mais tão próximos como estávamos. Então, esse entendimento, né? Agora, é interessante e é extremamente importante, Cris, a pessoa entender
eu sempre falo, entender o início. Se você não entende o início, como é que você quer entender o final? Exatamente. Então, eu sempre digo assim, olha, o início foi a guerra no céu. O meio, a morte de Jesus Cristo nos resgatando. E o final é a volta gloriosa de Cristo. Sim. Eu sempre tinha o hábito de falar assim, olha, a morte é a única certeza que o ser humano tem. Mas eu estava errada. Porque a única certeza que existe é que Cristo vai voltar. Você acreditando ou não. Ele vai voltar. E a morte, ela já foi vencida. Sim. Porque todos, gente, creiam. Todos nós veremos Jesus Cristo. Amém. Face a face. Todos. Vai desde Adão até o último. Porque quando Jesus voltar, vão ter muitas pessoas vivas. Né? E então, aqueles que morreram, ressuscitam. Né, para o julgamento. Então, a gente está falando aí de 2 ressurreições. Então, você tem a primeira, para aqueles que morreram na fé de Jesus Cristo. E a segunda, que é para aqueles que não aceitaram Jesus Cristo. Então, é tudo lindo. E aí, a Bíblia nos diz que todo ser humano, inclusive Satanás e os seus anjos, vão se dobrar diante de Jesus e vão clamar: santo e justo é os seus preceitos e a sua lei. Então, todos vão reconhecer que Deus foi justo. Sim. Então, Cris, para encerrar a questão do santuário e da arca, eu digo para você assim, Deus pediu para fazer o santuário, para que ele pudesse habitar no meio deles. Só o povo levita é que poderia manusear os utensílios do santuário ali. E o que acontecia nisso? Você tinha 3 compartimentos: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava e ali ele fazia como se fosse uma expiação por todos os pecados. Então, assim, é algo muito lindo, muito didático, é tudo maravilhoso. E essa arca, como eu já falei para você, é o sonho dos arqueologistas encontrar essa arca, porque eles sabem que ela existe. No fundo, é essa busca, né? A arqueologia está sempre em busca da arca, principalmente. Principalmente é o Santo Graal, né? Então, dentro dela, eu acredito que pouquinho antes, bem pouquinho, sabe? Tipo 1 mês antes, alguma coisa assim, da volta de Cristo, a arca, ela, sabe aquela coisa de ressurgir? Mas isso é eu, tá, gente? Eu, Márcia. Eu acredito que ela surja para falar, olha, não falei que estava aqui, né? Os 10 mandamentos, tal. Mas, enfim, Cris, o importante, independente de acharem ou não a arca, é que o nosso Jesus Cristo, ele está diante da arca. E ali, diante dos mandamentos, ele nos julga. Porém, gente, nenhuma condenação existe para você, desde que você vá até Cristo. E é interessante, Cris, aquilo que a gente estava falando na questão da psicologia, né? Quando eu reconheço os meus defeitos, quando eu tenho aquela introspecção, que eu olho para dentro de mim e eu falo, Senhor, olha como eu sou, me ajuda. Porque a gente de nós mesmos é impossível, Cris. Você vê psicólogos, psicanalistas, barari, barará, falando, e você estuda Freud, você estuda Jung, e você vai para lá e vai para cá, e filosofia para lá e para cá, e tudo se resume o quê? Qual o sentido da minha vida? Para que viver, né, Mar? Para que viver? E é interessante que Salomão, Salomão foi o homem mais rico que já existiu na face da terra, né? E mais sábio também. E ele diz o seguinte, que tudo é vaidade.
Então, quando você está na hora da morte, que você está ali, você fala, para que eu quero ouro? O ouro não pode comprar oxigênio, o ouro não pode comprar minha saúde. Para que tanta coisa? Você sabe que é interessante, né? Todo mundo fala de vários livros da Bíblia, mas o meu livro que eu mais gosto é Eclesiastes, porque assim, ali para mim mostra realmente, né? Se você não leu Eclesiastes, leia, porque ali mostra realmente o que é viver. Não, e né? outra coisa interessante que eu vejo ali livro em curtinho. Eclesiastes, ele diz o seguinte: você trabalha e não sabe para quem vai ficar aquilo que você trabalhou. Exatamente. Então, às vezes eu olho assim, vamos falar um pouquinho, os políticos que roubam e carregam tanto sangue na mão. Para quê? Para quê? Sim. A troco do quê? Porque o fim está ali, o julgamento, ele querendo ou não querendo, ele vai encarar. Estou falando dos políticos, mas a gente vê aí em todos os segmentos, né, Cris? Sim. Mas assim, nunca é tarde. Jesus está ali falando, filho, eu não te julgo. O ser humano pode te julgar, mas eu não te julgo. Sim. Venha até mim, que eu estou aqui para te abraçar. Né? E para pegar na tua mão e levar você aqui até junto. Mim, para te dar o sentido da vida. E o que Deus quer de nós, Cris, é que a gente testemunhe de que a lei é santa, justa e boa. Porque a lei nada mais é do que uma proteção para nós. É isso mesmo, né, Má? Então isso. E é isso que é importante, né, as pessoas entenderem, não é, Má? Que assim, quando você tem um Deus, que você sabe que esse Deus está cuidando de você e por isso ele te deu a vida. Não é, eu tenho que adorar a Deus. Adorar por quê? Porque eu preciso disso. Não é porque Deus precisa. Não, Deus não precisa. Então, a misericórdia dele é tão grande que ele fez tudo isso, não é para olha, né, que Deus precisa ser adorado. Não, né? Ele faz isso para nos mostrar a sua grandiosidade, sabermos o Pai que nós temos, o nosso Criador, e isso dar o sentido para essa vida de falar, eu vou testemunhar, porque independente, se eu estou num leito de hospital, se eu estou em busca de uma mansão, a minha história é única. É única e eu tenho o sentido da minha vida. E o sentido da vida não é aqui na Terra. Então, quando você tem isso claro, quando você passa pelas dificuldades, quando você passa por várias coisas que a gente atravessa nessa vida, você consegue sentir paz e falar, nossa, tô passando por tudo isso, mas é tão bom, Cris, quando você tem um Deus para você se ajoelhar, ou para você caminhando, você poder falar, Senhor, está tudo tão bom, obrigada, Deus. E se você estiver aflito, Senhor, eu estou tão aflito, mas você tem com quem compartilhar, né? Então, o seu ninho, ele não fica vazio nunca. Porque, como diz o pastor Laércio, teu marido pode te abandonar, teu filho pode te abandonar, as pessoas que você gosta podem te abandonar, o dinheiro pode evaporar, mas o nosso Deus, ele não nos abandona. É isso mesmo, né? Amém. Então, é isso. E nós, como logoterapeutas, né, Má? Então, fazemos o convite a você. Dê um sentido à sua vida. Leia a Bíblia, encontre esse Deus para ver a grandiosidade dele. Olha só, que é apenas uma representação pequeníssima da grandiosidade, do brilho, do poder que esse Deus tem. Não é dele, é para você. Tudo isso é para mostrar para você o quanto és importante, né? Exatamente. Independente do poço que você esteja, lembre-se sempre, Deus não está para te julgar, Ele está para te esperar. Hoje, Ele é teu advogado. Se morrer,
esquece. Aí ele é juiz, não tem mais o que fazer. E a vontade dele é salvar. Salvar, é de salvar. Exato. Isso aí, Má, muito obrigada. Eu que agradeço, Cris, obrigada. Mais vezes falaremos sobre isso. Amém. E a você também. Se gostou, curta, comente, coloque suas questões ali, tire suas dúvidas, a gente vai te responder. E lembre-se, compartilhe para propagar o Evangelho. Até mais. Até mais.